programa de hoje embarca na história do único homem que filmou o Lampião. Ele é o ponto de partida do filme Baile Perfumado, longa-metragem de estreia dos cineastas Lírio Ferreira e Paulo Caldas. Se costurar. Fica virgem outra vez, ué. Em cartaz, no Rio de Janeiro, As Meninas, de Emiliano Ribeiro. Baseado no romance de Lígia Fagundes Telles, o filme é resultado de um projeto acalentado durante anos pelo cineasta Davi Neves. Com sua morte, às vésperas da filmagem, Emiliano Ribeiro, seu amigo e assistente, assumiu a direção. Estrelado por Adriana Esteves, Drica Moraes e Cláudia Liz, As Meninas estão agora num cinema perto de você. Confira. Curta-metragistas premiados por filmes como That's a Lero Lero e Nem Tudo São Flores, Lírio Ferreira e Paulo Caldas partiram para seu primeiro longa-metragem com uma história espetacular nas mãos. A de Benjamin Abraão, o único homem a filmar Lampião. A narrativa começa com a morte de Padre Cícero, em 1934, e acompanha o cangaço até a morte de Lampião, em 1938. Época também em que o sertão começava a ser invadido por modernidades, como bebidas importadas, telégrafo e o próprio cinema. Estrelado por Duda Mamberti, Luiz Carlos Vasconcelos e Aramis Trindade, com direito a elenco de apoio que traz Cláudio Mamberti, Jofre Soares, Chico Dias e Giovanna Gold, o Baile Perfumado é todo ambientado no interior de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. O filme, que tem trilha sonora de Chico Science, está em fase adiantada de montagem e deve chegar às telas no princípio do próximo semestre. A gente vem trabalhando desde 85, 86, né, que é uma geração de pessoas que faziam curta, estavam ligadas assim, ao movimento nacional de curta-metragem, a ABD, né, uma série de instrumentos que tinha na época, um financiamento da Embrafilme para curta-metragem. E aí a gente aproveitou essas oportunidades e esse grupo se uniu, né, e conseguiu viabilizar. Porque quando a gente não tem escola em Recife, né, não tem escola de cinema, a única maneira que tem de se aprender é na prática, né? Então acho que esses curtas serviram para que a gente conseguisse, na prática, aprender mesmo as coisas técnicas do cinema, que você precisa dominar, a linguagem, a técnica, a operação, a produção, né? Então tudo isso veio do curta. Agora o longa é outra história, né? O longa tem outros aspectos, a própria narrativa, o ritmo, você contar uma história em 90, 100 minutos é completamente diferente, né? Uma coisa que é bem interessante falar, o cinema é uma arte de irmãos, né? Já nasceu desde os irmãos Lumière. E eu acho que é importante quando você faz uma co-direção, tudo bem, você tem dois diretores, mas se você tem uma direção só, eu acho que o filme se resolve. Eu tinha feito antes um filme chamado That's a Lero Lero com a Min Staple. Antes eu tinha tido essa experiência já e foi uma experiência super legal. E a gente sentiu que quando a gente tem um roteiro super bem definido, quando as coisas estão bem amarradas nessa fase de roteiro, a gente acredita que quando chega no set é uma direção só e eu acho que essa experiência da Lero Lero foi válida. E acredito que agora, com o Paulo mesmo, apesar de eu acho que a gente é até um pouco mais genioso, os dois, o Amin era um pouco mais aberto, ele ficava muito mais atrás, mas eu acho que a gente se deu muito bem, o filme tem uma direção só. E parecia que era uma coisa assim meio treinada mesmo. A gente, sempre uma pessoa, quando adiantava, estava mais presente no set, outra pessoa, o outro diretor ficava mais atrás, vendo o outro lado, tipo a direção de arte, a luz. O outro ficava mais fechado em cima dos atores, da figuração. Então era uma coisa que parecia meio que treinado mesmo, parecia que a gente tinha treinado muito e a coisa deu super certo. O assunto é um pouco delicado. O Zé Dizito delatou o homem em troca de alguns favores. O coronel tá blefando? O capitão tá pagando para ver? Ainda não, coronel. Quer dizer que o Zé Dizito tá com essa safadeza? O OMC sabe muito bem que eu tenho certas desconfianças de Zé Dizito, embora eu respeite muito o velho Zito. Mas essa conversa já tá conversada e vou tirar ali. Agora o papo tá, viu, coronel? E o Tonce?
Uma coisa que a gente sempre primou no filme foi assim, é o primeiro filme meu, do Paulo, como direção, é o primeiro filme do Paulo Jacinto, o Feijão, direção de fotografia, é o primeiro filme que a Vânia está montando, é o primeiro filme da técnica de som, que é a Valéria e do Renato, primeiro longa de todo mundo. E a gente também quis que os atores principais do filme fossem o primeiro filme de todo mundo, que eu acho que é meio que uma celebração de uma geração. Então, o Duda Mamberti é o primeiro longa-metragem dele. É um personagem muito complexo, porque é um personagem que fala... ele tem umas expressões em árabe no filme, ele não fala um português correto no filme. O Luiz Carlos Vasconcelos, que foi diretor de uma peça chamada Val da Sarapalha, um ator paraibano, também um ator que faz um laboratório fantástico. Quando a gente foi pro Sertão, para você ter uma ideia, ele ia entrar na terceira semana de filmagem no Sertão, ele foi na primeira e todo dia ele acordava de 5 horas da manhã, botava a roupa do Lampião, botava o fuzil, botava todos os paramentos, os bornais, e a equipe ia filmar num lado e ele saia correndo pela Caatinga, fazendo laboratório. Então, quando ele chegou no set, ele estava completamente preparado e ele faz um Lampião muito conciso. E o Aramis Trindade, ele faz esse lado, também é o primeiro longa-metragem dele, já vinha trabalhado com ele em alguns curtas. É o primeiro filme dele, ele faz um personagem que é um tenente da Volante. Também. E Aramis é uma pessoa do sertão, né? Ele é de Fazenda Nova, do interior também, a família dele, ele tem uma presença muito forte com o sertão e fez um personagem também muito legal. Bom, o roteiro tem o Wilton Lacerda, eu, né, e o Lírio Ferreira, que fizemos o roteiro. E a gente teve essa ideia a partir do material do Benjamin Abraão, que a gente tomou conhecimento da existência desse material, né? E aí a gente achou que a história dele talvez desse um filme, talvez desse um longa. E a partir da pesquisa, né, com o auxílio de um pesquisador chamado Frederico Pernambucano de Mello, que é um cangacerólogo, né? Um cara que entende muito de cangaço, que é praticamente uma das pessoas mais importantes na pesquisa do cangaço. Então ele estudou muito o Benjamin Abraão, que foi a única pessoa que filmou os cangaceiros, as únicas imagens e movimento que existe de Lampião e do seu bando foi feito por Benjamin Abraão. Então, a partir da pesquisa do Frederico, a gente descobriu que a história do Benjamin Abraão era um roteiro, era um filme. O filme começa com a morte de Padre Cícero e termina com a morte de Lampião. E são duas figuras importantíssimas, das quais o Benjamin Abraão teve um contato muito forte, muito presente com o Padre Cícero. Ele foi uma espécie de secretário e de assessor de marketing, né? E Lampião, ele foi quase que um cangaceiro cinematográfico de Lampião, né? Ele foi quase a pessoa do bando, né? Chegou a ter algumas, digamos, intimidades com Lampião, né?